Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro desta semana de conteúdo voltado para a maternidade. Nós estamos falando sobre maternidade consciente e é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre por que algumas mães sentem tanta dificuldade de estar com seus filhos, né? Brincar, passar tempo juntos, conversar, entrar no mundo das crianças. Nós vamos falar sobre a relação das mães com seus filhos e os sentimentos que esta relação desperta nelas, né? E qual a origem desses sentimentos, como eles nascem, por que eles nascem. Antes de tudo, eu quero falar para vocês sobre quem sou eu. Meu nome é Luciana Santos, eu sou advogada, consultora e educadora parental e coach materna. É um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos, estão chegando já, né? Eu sou advogada, né? Eu fui advogada corporativa por muitos anos, trabalhei como advogada tributarista por 14 anos, e quando meu filho nasceu, uma verdadeira transformação aconteceu na minha vida. Eu já estava num momento, né, um momento de muita busca por autoconhecimento, e o nascimento dele veio para somar com uma série de outras questões minhas que me convidaram, né, para um mergulho no autoconhecimento e na busca por cura de muitas questões que eu já vinha enfrentando durante toda a vida e que naquele momento se tornaram muito fortes, né, dores, angústias, né, decorrentes da minha criação, da minha infância, e que naquele momento eu percebi muito fortes, muito latentes. E aí o que aconteceu? O início ali da relação, né, mãe e filho, foi muito tumultuado, foi muito difícil para mim. Eu sou mãe solo, né, estava sozinha numa cidade muito distante, né, eu morava em Porto Alegre, eu sou mineira, né, do interior de Minas Gerais, e morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul naquela época, e estava sozinha lá, né, tive meu filho lá sozinha, e foi muito difícil, não só por essa questão, né, do distanciamento da família e dos amigos, quanto também pelas próprias questões internas, né? Então, o início logo após o nascimento dele, eu tive muita dificuldade com várias questões, inclusive as cólicas, né? Quem já teve filho aí, eu acho que vocês, né, que estão aí têm filhos, e sabem que as cólicas são terríveis, né? Tiram o nosso sono, né? Então o início ali é muito difícil. E ele tinha cólicas terríveis, chegava a durar 8, 9 horas de choro, então foi muito difícil. E eu tinha dentro de mim uma convicção muito grande de que eu iria criá-lo, né? Eu queria oferecer a ele uma criação diferente daquela que eu recebi, né, na minha infância. Eu só não sabia ainda como, mas eu tinha essa convicção. E então eu fui buscar estudo, buscar recursos para isso, buscar conhecimento, né, buscar ajuda. E nessa busca eu acabei tendo contato com a disciplina positiva. Foi, né, um encontro lindo, foi amor à primeira vista, né? Foi através do livro da Jane Nelson em que eu tive o primeiro contato. E aí, como o Miguel dormia muito mal, passava praticamente as noites acordando a cada 20 minutos, meia hora, eu acabei passando ali algumas noites inteiras lendo o livro, né, consumindo tudo e ficando, né, foi uma paixão mesmo por tudo que eu estava lendo, descobrindo naquele momento. E logo veio, né, a descoberta de várias outras linhas, né, como por exemplo a criação com apego, o apego seguro, a criação com afeto, a comunicação não violenta, a criação consciente, e aí uma série de outras coisas. E isso também fez, né, mudar em mim a visão que eu tinha da minha própria infância, né, do meu crescimento, né, da fase inicial da minha vida e daqueles dramas, daquelas dores que eu carregava até então. E então uma coisa foi puxando a outra. E logo após o retorno da licença maternidade, eu senti muita dificuldade de adaptação no trabalho. Né? Eu acho que pelo fato de estar, né, de volta a um ambiente né, que tinha as mesmas demandas, os mesmos desafios, e eu estava completamente transformada, né, por uma série de coisas, em função das buscas que eu estava fazendo por autoconhecimento, como também
das minhas questões que estavam mais latentes, as minhas dores, né, as minhas crenças. Então foi um período muito difícil de adaptação no trabalho. E aí, né, desde então eu vim, né, buscando me reencontrar. E aí acabei optando por sair do meu trabalho e me envolver mais com o tema da criação de filhos, né, e aí veio, né, a formação como educadora parental e estou aqui, né, começando essa jornada com muita alegria, porque é algo que me mexe muito comigo, né, transformou minha vida, tocou minha vida de forma muito significativa e estou aqui para, né, passar para outras famílias, para outras pessoas, tudo o que foi positivo para mim, né, e como eu tenho lidado com isso na relação com meu filho. Bom, e aí qual a linha, né, que eu resolvi seguir de criação com meu filho, já que, né, eu tinha essa decisão de que não seria uma educação, por exemplo, com violência, com castigos. Eu decidi que eu iria construir uma relação com ele a partir da consciência, em primeiro lugar, do acolhimento e da não violência. E aí, então, foi que eu criei, né, um modelo, né, na minha cabeça, que eu acabei chamando posteriormente de criança com voz, que, na verdade, quer dizer que eu tento, né, ter a relação com meu filho ouvindo tudo que vem dele, né, tudo que vem de dentro dele, sem julgamento, sem críticas, olhando aquilo que ele traz, né, com ele e aquilo que eu posso contribuir para o crescimento dele, desenvolvimento dele. Bom, eu estou vendo aqui várias pessoas entrando, a Beta, boa noite, a Pamela, que bom, a Cristina, a Cris, que legal, Cris, que bom que você está aqui. Bom, gente, então é o seguinte, eu queria saber de vocês, eu queria saber de vocês se vocês consideram, né, dentro da experiência de vocês, da vivência de vocês, se vocês consideram que vocês exercem uma maternidade consciente. Eu até coloquei ali no Stories, né, e eu recebi alguns retornos, né, algumas pessoas me perguntando sobre o que exatamente vem a ser uma maternidade consciente. E então, assim, eu gostaria de começar falando sobre isso, até para contextualizar o porquê dessa semana, chamada Semana da Maternidade Consciente. E eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês sentem que exercem uma maternidade consciente, ou se sentem alguma dúvida, né, alguma dificuldade com isso. Por favor, respondam aí, né, para me ajudar aqui, para interagir, para a gente construir aqui uma conversa né, que possa ser proveitosa e ajudar aí no dia a dia de vocês. Bom, a outra coisa também, posso apertar os coraçõezinhos aí para eu não sentir que estou sozinha, tá? Bom, vamos lá. Então, maternidade consciente, o que eu quero dizer quando eu falo de maternidade consciente? A gente exerce uma maternidade consciente quando a gente, para começar, né, a gente tem a relação com os nossos filhos olhando, partindo do pressuposto de que eles são pessoas plenas, né? São seres plenos, eles têm suas particularidades, suas demandas, seus temperamentos. Bom, e também, né, a gente exerce uma maternidade consciente quando a gente a gente percebe que nós temos necessidades, nós temos os nossos próprios limites como mães, como mulheres, e nós também sabemos que os nossos filhos têm necessidades. Eles têm as necessidades deles, os limites deles, né? Muitas vezes a gente se relaciona com a criança sem levar em consideração, por exemplo, que ela tem os seus próprios limites, né? Ela tem o limite dela do cansaço, o limite do sono, o limite da fome, o limite do desconforto. Tem criança que suporta um desconforto maior, né? Por exemplo, tem criança, um bebezinho, por exemplo, às vezes ele está com xixi, né? A fralda com xixi, mas ele não se importa. Outra criança pode se incomodar de tal forma que ela vai, né, colocar a boca no mundo, vai chorar, vai se incomodar. E a gente, né, quando a gente exerce uma maternidade consciente, a gente vai olhar para o nosso filho e a gente vai entender que ele tem os seus limites, as suas necessidades, os seus limites, dentro daquilo que ele traz com ele já desde a sua formação, lá na concepção, durante a gestação.
A gente também deve pensar, né, que a maternidade, ter filhos, é um convite a buscarmos melhoria contínua de nós mesmos, né? A gente nos melhorar como seres humanos, como pessoas, como mães, tanto para a gente quanto para eles mesmos, né? Para nós, para as nossas relações e para eles, para a nossa relação com eles. Até porque nós vamos ser modelos para eles, né? Para aquilo que eles vão ser, né? Daquilo que eles vão desenvolver dentro deles como visão do mundo, de comportamentos, concepções da vida e das relações. Também a gente exerce a maternidade consciente, né? E a gente tem que ter em mente que a gente deve buscar conhecimento também. A gente se preparar para criar, para educar essa criança. Por exemplo, conhecer sobre temperamentos, conhecer sobre desenvolvimento, fases de desenvolvimento, conhecer sobre o cérebro da criança, como que ela pensa, o que passa na cabecinha dela, como que ela sente as coisas, né? Por que ela sente determinada emoção, por que ela se comporta de determinada forma diante de um estímulo ou de uma ação né, externa. Então, a gente estudar, buscar conhecimento, entender as fases de desenvolvimento, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente vai se relacionar, né, com a criança e sempre na expectativa de algo que ela não vai conseguir corresponder. Ou o contrário, né? Ou a gente não ter expectativa de que ela responda de uma determinada forma, sendo que ela tem potencial para isso. Então, por exemplo, uma criança, né, que tem 2 anos de idade, a gente não pode esperar dela que ela compreenda, por exemplo, que não pode ficar se agitando, correndo dentro de um ambiente, né, por exemplo, uma sala de espera, de consulta, um lugar que a gente vá com ela, que a gente queira que ela fique quieta. Ela não vai se comportar dessa forma porque não é esperado, e não faz parte dessa fase de desenvolvimento dela entender essa necessidade. Bom, deixa eu ver aqui a resposta de vocês. A Beta falou que hoje sim, mas nos 2 primeiros anos deles não. Hoje eles têm 6, né? Ela tem gêmeos, a Beta tem gêmeos, um desafio enorme, né? A Pamela está dizendo que estou trabalhando nisso. Legal, Pamela. Bom, deixa eu ver aqui mais. A Renatinha acabou de entrar. A Cris, sejam bem-vindas, viu, meninas? Bom, outra questão, deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu estou com o Miguel, tá? O Miguel tá dormindo e eu ouvi um barulho aqui, deixa eu ver se é... Bom, acho que não. Bom, outra questão também que é muito importante é a gente entender que nos primeiros anos de vida, ali logo, né, entre 0 e 6 anos, é um período em que eles vão demandar muito, né? Então, assim, a gente não adianta a gente só querer ajustar a criança à nossa vida. Isso não é justo com elas, né? Isso não é... se a gente tem consciência das necessidades da criança e do período, né, da fase da primeira ali da infância, a gente vai entender que a gente tem que se ajustar sim, a gente vai ter que ajustar a nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Não é a gente se anular completamente, mas é a gente se ajustar sim a nossa vida para caber a criança às necessidades dela. Há muita gente que faz o contrário, né? Isso é muito comum lá na época que a gente era criança, a gente ouvia muito isso. Olha, a criança tem que se ajustar à rotina da casa, a criança tem que se ajustar à vida dos adultos. E isso, na verdade, é muito cruel com elas, né? Nos primeiros anos de vida, elas têm uma demanda, uma necessidade muito grande de que a gente atenda, né? A gente ajude, né? O ser humano nasce com muitas limitações, né? E vai desenvolvendo ao longo da vida muitas habilidades com as quais ele não nasce. Então, esses primeiros anos de vida, estar consciente é ter consciência disso. E a gente se ajustar, olhar para a criança, lembrar que a gente tem que adequar nossa vida a elas. Outra questão também é a gente se ajustar, né, com relação, se olhar, parar para olhar como que nós estamos nos comportando e como que nós estamos reagindo às emoções da criança.
Às vezes a gente vai no automático e não para olhar. E às vezes muita coisa que vem, né, como eu comentei, muitas coisas que vêm da criança nasce primeiro em nós, surge primeiro em nós. E aí a gente às vezes está olhando para a criança, demandando da criança que ela, né, esperando e pedindo, né, exigindo mudança da criança, quando na verdade nós é que temos que mudar algumas coisas em nós. Mudar a rotina, mudar alguns comportamentos, mudar algumas falas, né? Então isso é muito importante, é importante a gente estar consciente disso. E outra coisa, né, tem várias outras questões, mas a outra coisa muito importante é a gente lembrar que a gente está criando crianças e não adultos. A gente ouve muito, né, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, eu tenho que preparar o filho para a vida adulta. Quando a gente pensa assim, a gente esquece da própria infância, a gente esquece da importância dessa fase, né, de viver plenamente essa fase, do quanto ela é curta, né, do quanto ela não é tão rápida. A gente, né, tem 12 anos de infância, né, sendo a primeira infância de 6 anos apenas, que vão refletir numa vida inteira, né, considerando aí uma expectativa de vida de média de 72 anos, 80 anos, a gente vai viver o resto das nossas vidas em cima daquilo que a gente prepara na infância. E a gente ficar focado na vida adulta, né, de criar um adulto, né, preparar uma criança para ser um adulto e esquecer que ela está sendo criança naquele momento, é uma crueldade, né, é uma forma de a gente desconsiderar a criança. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Nós estamos criando crianças e não adultos. Nós estamos lidando com crianças. Então, a gente precisa nutrir memórias boas, memórias importantes, para que ela leve depois para a vida adulta. Com certeza, durante, né, o meu trabalho aí vocês vão ver, né, quem já conhece sabe que eu falo da importância da infância para a vida adulta. Mas o que a gente não deve ter é foco na vida adulta enquanto a criança ainda é criança. Então, viver plenamente a fase da infância é algo de muito valor. Deixa eu ver aqui o comentário da Pamela. E está tão internalizada que agimos e falamos no automático. Estou no processo de mudança, mas às vezes ainda quando vou perceber já fiz ou falei algo que eu não queria. É isso mesmo. Porque é aí que está a necessidade da consciência, né? Isso, claro, né? Isso é um desafio muito grande, é um desafio diário, né? Ao longo dessa semana a gente vai falar sobre outras questões também, mas é um desafio diário. É muito importante a gente só ter essa consciência, saber que a gente precisa estar atento às questões, ao que a gente fala, ao que a gente age, mas também saber que a gente falha, que a gente pode falhar em algum momento e a gente se acolher nesse momento. E isso, né, tanto acolher a criança quanto acolher a nós mesmas. Deixa eu ver mais quem entrou. A Ana entrou. É um desafio diário, né? Exatamente. Bom, então assim, em relação à maternidade consciente, tem várias outras abordagens, mas basicamente o que eu entendo que é mais relevante é isso. É a gente se manter atento, né? Atento a tudo que vem da criança, conhecer a criança, né? Tem seus temperamentos, suas necessidades, seus desejos e anseios. A gente é acostumada, né? Nossa criação, a nossa geração foi criada sem ter voz, né? Que eu costumo dizer que sem ter voz, sem ser olhada, sem ser considerada. Quando a gente passa a considerar a criança, a gente mudar a perspectiva, né? De a gente olhar a criança e lembrar que ela tem a sua plenitude, a sua singularidade, aí a gente passa a ficar consciente, né? E a gente passa a observar as nossas ações em relação a ela. Bom, então, vamos lá, vamos entrar no tema de hoje, né? O tema de hoje, até a gente vai ter um encontro amanhã também. Eu espero que vocês participem, viu, meninas? E convidem outras pessoas também para participar. Aliás, eu estou falando aqui para as mães, mas também falo para os pais. Eu tenho uma pessoa que me segue, um pai muito querido, que está lá nos Estados Unidos e que ele é muito presente ali nos comentários e tudo, e eu acho tão lindo, eu acho tão importante, né, os pais participarem.
Mas essa semana eu fiz voltada para as mães, porque eu sei que ainda, né, na nossa sociedade, ainda as mães são, né, tem muito ainda esse peso, né, na criação dos filhos. Então eu fiz essa semana voltada para elas, mas também os pais são muito importantes. Então vamos lá, né? Por que algumas mães têm tanta dificuldade de estar com seus filhos, né, passar tempo juntos, brincar, conversar, entrar no mundo delas? Bom, antes de falar exatamente disso, eu queria perguntar para vocês quem conhece o livro da Laura Gutman, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Eu falo disso, né, e esse livro fez muita diferença na minha vida. Por quê? Porque a partir da leitura dele, né, e de outros estudos que eu fiz voltados para esse mesmo conhecimento, eu percebi o seguinte: quando eu tenho dificuldade de lidar com alguma questão vinda do meu filho, dos nossos filhos, quando nós mães temos essa dificuldade, normalmente, né, na maioria das vezes, a gente vai estar lidando com a nossa criança ferida, com as nossas memórias de infância. E aí por quê? Porque a gente projeta nos filhos muito daquilo que a gente recebeu na nossa criação, na nossa infância, na criação que os nossos pais ofereceram para nós, nosso pai e todo o nosso entorno, né? Então, quando a gente fala assim, as mães que têm muita dificuldade de estar com os filhos, de passar tempo com os filhos, provavelmente, se a gente for olhar, essa mãe tem dentro dela uma criança que sente falta da presença materna na sua infância. Falta de uma presença materna consciente, que é o que a gente está procurando oferecer para os nossos filhos agora. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, né, a mãe que tem dificuldade de lidar com o choro, né, com o choro da criança, com o choro do seu filho. A gente vai ver que possivelmente essa mãe não teve seu choro acolhido quando ela era criança, lá na sua infância, né? Ou não, em algum momento, ou até de forma consistente. É muito comum, né, na nossa geração a gente ter situações dessas. Eu converso com muitas mães e vejo muitos relatos desse tipo. Eu chorava e ainda apanhava por chorar. Então, eu acredito que aqui tem essa situação também, né? Vocês também tenham vivido isso. Deixa eu ver aqui o comentário da Ana. O adulto é muito ansioso e não consegue estar presente no presente. Isso atrapalha demais no convívio com o filho, principalmente para brincar. Minha opinião, é um dos motivos além de outros. Exatamente. Na verdade, isso é uma coisa que a gente vai abordar mais para o final, mas eu queria falar assim, primeiro, talvez a grande dificuldade mesmo, Ana, a Ana ali da At Home Sustentável, é o fato de quando a gente, principalmente nos primeiros anos de vida, especialmente do 0 aos 13, mas vai até ali por volta dos 6 anos, a gente, quando está diante da criança, desperta em nós, né, aciona em nós as nossas memórias de infância, a nossa criança interior. Então, quando a gente tem dificuldade, por exemplo, de brincar com os nossos filhos, possivelmente a gente também não teve quem brincasse conosco na infância. A gente não teve espaço para brincar. A gente não teve espaço para ser criança, né? Então, pode ser que a gente não consiga, né, se encontrar nessa atividade, se sentir bem na atividade de brincar, porque a gente não teve espaço para isso na infância. Até estranho falar, né, que criança não pôde brincar. Mas pode ser, né, que na infância a gente teve que amadurecer muito rápido, não ser criança, né, no tempo em que deveria ter sido criança. Pais, às vezes, né, ou famílias que são muito rigorosas, muito rígidas, e que às vezes não dão espaço para a criança brincar livremente. Eu até fiz um curso recentemente que eu recomendo muito para vocês, um curso lindo da Fernanda, Espaço Quintal, a página dela, e é um curso sobre brincar. E eu descobri coisas lindas sobre o brincar. E uma coisa que eu percebi é que realmente, às vezes, a gente sente dificuldade de brincar porque a gente não teve isso na nossa infância. E aí passa a ser uma tortura para nós brincar com os filhos. Tem gente que realmente não tem essa habilidade. Nada de errado com isso, tá? Isso é só uma questão mesmo de identificar as dificuldades.
Às vezes vão ter pessoas que têm mais facilidade de cuidar da casa, de cuidar de uma boa alimentação para o filho, mas não tem facilidade de brincar, sente dificuldade de brincar. E isso pode ter essa relação. Outra questão também, dificuldade de lidar com as emoções da criança, dificuldade de lidar com as explosões emocionais, com a raiva, com a tristeza, com o choro, às vezes que a gente fala que está chorando do nada, né? Essa dificuldade, ela pode ter a ver, e possivelmente, né, eu acredito que há muitas chances de ela ter a ver com o fato de, na nossa infância, lá no nosso tempo em que a gente deveria ser acolhido nas nossas emoções, a gente não teve espaço para isso. Ou foi criticado, ou não tinha espaço de fato, né? Às vezes era uma criação muito rígida, muito rigorosa, e não, né? Isso eu já tenho relatos de pessoas que não podiam manifestar nenhuma emoção, né? Tem às vezes até questão cultural mesmo, né? Tem famílias e por questões de origem cultural não tem essa liberdade para manifestar emoções. E aí quando a gente se depara com uma criança manifestando emoções que a gente não teve espaço para expressar, a gente se sente desconfortável, a gente se sente até às vezes desafiado. Às vezes a gente sente que a criança está nos desafiando. Raiva, por exemplo, né? Choro, às vezes a gente fala, tá chorando do nada. Porque lá na nossa infância, se a gente chorasse, a gente poderia até apanhar, né? Então, isso acaba sendo um motivador para a gente ter dificuldade de lidar com as manifestações de emoção da criança. Outra dificuldade também, por exemplo, a gente ter dificuldade de entrar no mundo da criança. Isso, por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade de conversar com criança. Não consegue conversar, não consegue entrar naquele mundo, né, aquele mundo mágico da criança. E nada de errado com isso se a gente for pensar que a pessoa se sente bem, tá? Não é obrigatório a gente se sentir bem com isso. Mas pode ser, né, no caso, se a gente falar de origem, pode ser que essa pessoa teve um ambiente familiar lá na infância que era tão sério e que ela não podia, né, ficar criando, imaginando coisas, ser criança. E aí agora, né, diante de um filho que demande esse tipo de viagem, que é uma verdadeira viagem, a gente pode não se sentir confortável. Isso pode ser algo que a gente lide bem ou não. E aí, se a gente não lida bem com isso, é importante a gente parar para olhar isso. Se tem a ver com a nossa infância, a gente voltar lá na infância e tratar isso. Em outros encontros eu vou falar sobre, né, como que a gente pode tratar isso, mas neste primeiro momento apenas levar essa consciência para vocês, né, caso ainda não tenham tido contato com isso. Deixa eu ver aqui outro comentário. A Pamela fala, mas sei que minha mãe não fez por mal. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário dela. Tem uma frase que eu sempre pensei em nunca dizer para minha filha, que é engole esse choro, e ouvi muito isso. Mas sei que minha mãe não fez por mal, a infância dela foi praticamente uma vida adulta. Exatamente, Pamela, isso aí é algo assim, ó, eu tenho muita dificuldade com o choro, muita dificuldade. E olha que eu sou uma pessoa bastante chorona hoje, mas eu tenho muita dificuldade com o choro. E eu sei que é por falta de acolhimento do choro na infância. Era falta de espaço para chorar. A gente ouvia muito isso, engole esse choro, tá chorando por nada, para de chorar por besteira, tá chorando porque se chorar vai ter motivo para chorar de fato. Então, isso, né, criou dentro de nós um registro, uma crença de que chorar é proibido. Então, quando a gente está lidando com o nosso filho que está chorando, ali às vezes por um motivo que para nós parece muito banal, ou às vezes até que a gente nem identifica exatamente qual é o motivo, a gente sente muita dificuldade de lidar com isso. E isso pode despertar em nós muita angústia, né? Às vezes raiva, às vezes tristeza, às vezes sentimento de impotência ou até frustração mesmo com a maternidade. Mas existe caminho para a gente lidar melhor com isso. A gente vai conversando sobre isso aqui. Bom, tem outras dificuldades, né, outras questões que vêm, mas as emoções, né, acho que talvez o desafio maior nosso, né, como mães, como cuidadores, né, até agora eu não vi nenhum pai aqui, mas se tiver eu peço para considerar que eu estou falando também para eles,
realmente é lidar com as emoções, lidar com a raiva, com as frustrações. E se a gente levar em consideração, né, que até estava conversando hoje com uma amiga, a Cris, acho que ela está aqui também, a gente estava falando sobre como as crianças absorvem tudo que nós estamos sentindo. E às vezes, a grande maioria das vezes, a gente vai ver que ela está manifestando, ela está chorando, né, parece que está desconfortável com alguma coisa, a gente não consegue identificar muito bem o que é. Se a gente parar e olhar para nós mesmos, a gente vai ver que a origem está em nós. É o que eu falei antes, né? A grande maioria das vezes, a origem de todo o choro da criança, às vezes raiva, vai estar em nós. Aí eu até queria comentar sobre, recentemente eu estava em processo de mudança de casa. E o Miguel teve muita dificuldade de lidar com a mudança. E aí ele chorava muito, ele pedia a casa antiga, ele, né, com muita dificuldade, não queria, né, tá rejeitando muito a casa nova. E aí, né, assim, nesse cansaço, né, fazendo tudo sozinha, assim, né, olhando mudança, enfim, eu, né, por alguns momentos me esqueci que, na verdade, talvez o que o Miguel estava manifestando, toda aquela rejeição da casa nova, era exatamente porque eu estava com dificuldade de aceitar a mudança. Eu estava rejeitando muito a mudança. Dentro de mim, eu estava muito inconformada com isso. Eu não queria mudar. Eu me mudei por uma questão de adaptação do momento, né, esse momento aí que está nos desafiando, né? Muitas famílias estão se reinventando, eu também estou. E eu me mudei, né, para ajustar melhor as nossas despesas, os nossos custos fixos, e eu não estava feliz com isso. Eu estava muito inconformada, eu estava triste com o fato de deixar os amiguinhos do Miguel do outro prédio. Então, só que eu estava vendo ele se manifestar, porque eu, né, estava segurando, né, tentando passar para ele que ia ficar tudo bem, quando na verdade eu estava sentindo exatamente o que ele estava manifestando. E agora, né, já passou, o período já passou, e está ficando, né, as coisas estão entrando na rotina, porque eu também estou aceitando melhor. Então, isso vem realmente de nós. E, por último, eu queria falar sobre o que a Ana comentou ali, que é o fato de a gente ter muita dificuldade de estar presente. Nós temos muita dificuldade. A nossa geração é muito desconectada, né, do momento presente. Então, a gente, né, pode sentir dificuldade de estar com os nossos filhos porque eles demandam presença plena. Né? Já viu aquela coisa, às vezes a criança está falando, aí a gente está, e ela fala, não, mas é isso, mamãe, eu estou falando, porque ela quer que a gente esteja ali. Então, a gente tem dificuldade de estar com elas porque elas nos fazem estar ali. Elas são conectadas com o presente. Principalmente as crianças muito pequenas, né? Eu acho que talvez do 0 aos 13, elas não conseguem fazer essa abstração de momento, elas estão ali. Do 0 aos 6 isso é muito forte, né? As crianças são muito presentes no presente e a gente não. Então a gente está ali, a gente está pensando mil coisas e aí para nós acaba sendo uma tortura ter que ficar ali e ali mesmo. Então é isso que a Ana comentou, realmente é verdade, é uma verdade, né? Uma coisa bastante forte para nós, é a nossa dificuldade de estar presente plenamente. Então, acho que é isso, pessoal. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Não sei se tem dúvidas, se tem algum comentário. Eu queria comentar com vocês o seguinte. Amanhã a gente vai falar, deixa eu ver aqui. Amanhã a gente vai falar sobre as emoções, as manifestações de emoções dos nossos filhos, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Por que a gente tem dificuldade, né, de lidar com as emoções dos nossos filhos? Basicamente, vocês já entenderam aqui, né, qual é a linha de raciocínio. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E no sábado, eu vou fazer um encontro de uma espécie de mentoria ao vivo, né, uma mentoria online aqui, em que a gente vai falar sobre dúvidas, né? Vocês podem mandar as dúvidas antes ou durante ali a live que a gente vai fazer, para a gente conversar, falar sobre questões práticas, questões do nosso dia a dia, para não ficar apenas no conceitual. Eu sei que realmente é um desafio, né? Todos os dias nós enfrentamos desafios com as crianças e
Então, no sábado a gente vai falar mais sobre isso. E no sábado eu vou trazer aqui uma reflexão, uma espécie de uma meditação que ajuda bastante a gente se conectar com a nossa criança interior, com as nossas memórias de infância e a partir dessa conexão a gente conseguir se conectar melhor com os nossos filhos. Então eu vou trazer isso aqui no sábado, eu espero que seja bem útil para vocês. E então foi um prazer enorme. Tô vendo aqui que até tem chegado outras pessoas aqui agora. Deixa eu ver. Bom, mas por hoje então a gente fica por aqui. Deixa eu ver se aqui a Ana falando, te admiro demais, parabéns e obrigado por passar esses conhecimentos. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Foi um prazer enorme e até amanhã. A gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo grande e até lá!